Alegria imensa porque nós estamos chegando para mais uma lição Betel, a lição de número 11. Eu espero que esteja tudo bem com você e que você possa estar sendo usado tremendamente por Deus. E se você entrou aí e não é inscrito, não deixe de se inscrever. Se inscreva, acione o sininho, dê o seu like, dê o seu dislike. Se você não gostar, deixe o seu comentário e compartilhe. Nos ajuda nessa aula, dê a sua opinião e a sua sugestão para nós, tá bom? Nós temos também aí algumas aulas sobre treinamento, capacitação de professores. Vou deixar o link aí, entra lá, acessa para que você possa conhecer, tá bom? Vamos para a nossa aula. Oh, glória a Jesus! Os planos de Deus no sonho de José. Não é bem uma aula, é um resumão, é uma orientação, é um conteúdo para que você possa analisar e de repente fazer aproveitamento aí para a sua aula. O nosso textual diz assim, o coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. É Provérbios 14:30 que diz isso, tá na Bíblia. A verdade aplicada diz que não devemos compartilhar com qualquer pessoa as coisas que Deus tem revelado a nosso respeito. Sim, tem coisa que, segredo de fórum íntimo. Até se te perguntarem, tem coisa até que se te perguntarem, você não precisa mentir. Você pode falar, isso é bem particular, é um segredo meu, é segredo de fórum íntimo. Ponto final. Fala com delicadeza, com classe, e não precisa inventar nada e nem mentir, é só saber responder com categoria. Vamos lá, o objetivo da lição, mostrar a diferença entre amor e afinidade, ensinar que a vida é determinada por Deus e conscientizar que José foi preservado por Deus. O texto de referência que nós não usamos de costume ler, está lá em Gênesis 37, 2, 3 e 4. Estou olhando a hora aqui para a gente não perder os nossos 30 minutos. Vamos lá. Nossa introdução diz, veremos na presente lição que o turbulento contexto familiar de José não foi capaz de corrompê-lo, destruí-lo ou abandonar a fé no Deus Todo-Poderoso. O plano de Deus continua se desenvolvendo, mesmo lidando com seres humanos falhos, débeis e limitados. José, amado e odiado. Amado pelo pai e odiado pelos irmãos. Parece que isso acontece rotineiramente com algumas pessoas. O pai ama, o pai Deus ama, escolhe para alguns ofícios, porque Deus dá a cada um segundo a sua capacidade, não por preferências, mas por capacidade. Escolhe dar alguns ofícios a mais do que outros, mas na hora de galardoar, ambos receberão dentro da capacidade. Deus não está, o Pai não está inferiorizando um em detrimento ao outro, mas aí aquele irmão, aquela irmã que vê o outro com mais talento, começa muitas das vezes a ficar enciumado e querer derrubar o outro por causa do seu talento. É ou não é verdade isso? Você já passou por isso? Não, que Deus nos guarde. E nós vamos aprender a José que ainda que isso aconteça conosco, a nossa postura deve ser sempre de humildade, de perdão e sempre ajudar essas pessoas para que elas vejam que nós não somos como elas. Muito pelo contrário, temos que ensiná-las pelo exemplo de uma vida com Deus. Amado e odiado. Isso pode ser um referencial para muitas pessoas que estão vivendo esse momento, que por ter um talento a mais
um dom a mais que o pai liberou para ela, ela passa a ser um pouco odiada. É claro que quando você tem algo a mais, humildade acima de tudo. É ter como se não tivesse. É possuir como se não possuísse. É deixar fluir naturalmente aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Vamos lá. O filho predileto. O problema de José foi prediletar. Perdão. O problema de Jacó foi prediletar José em detrimento aos seus irmãos. Então, José, ele não tinha culpa do pai o ter como filho predileto, ainda que ele era o caçula, e geralmente o predileto era o primogênito, mas ele não tinha culpa disso. Todavia, isso causou muitos males para José. Deus, o nosso Pai, ele não tem filhos prediletos. Aqui nesse quesito, totalmente diferente. Deus não tem filhos prediletos, mas tem pessoas que prediletam mais a Deus do que o outro, busca mais a Deus, estuda mais a palavra, ora mais, se consagra mais, está sempre mais perto de Deus. Essa pessoa, é claro, ela está buscando uma comunhão maior com Deus, ela coloca a Deus como centro das suas atenções, coisas que nem todos nós conseguimos fazer. Beber uma aguinha aqui, bebe água, a água é vida, a palavra é água. Então vamos lá, essa predileção de Jacó por José lhe rendeu uma túnica colorida de presente e o ódio mortal pela inveja dos seus irmãos. Bom, a túnica, há alguns conceitos que pode ser que a túnica fosse uma túnica não colorida. Poderia ter alguns bordados e ser uma túnica de mangas longas e uma túnica longa. Por quê? Geralmente essa túnica de manga longa e longa também na sua parte inferior era uma túnica que automaticamente destacava uma pessoa. Eram túnicas usadas por pessoas reais, da realeza, eram túnicas usadas por pessoas da tribo que posteriormente veio a ser usada pela tribo de Levi, os sacerdotes. Então era uma coisa que destacava José. Era uma coisa de quem não iria trabalhar braçalmente. Até porque a túnica de mangas longas, ela impedia esse tipo de serviço. Então José, ele está tendo um destaque. O pai dele não precisava falar nada. O presente dado foi justamente o que ocasionou para os seus irmãos a inveja, porque eles fizeram a leitura do que estava acontecendo. E Jacó acabou criando uma panela ali, ele e José. Todas as vezes que a gente começa a priorizar alguém dentro da igreja, alguém dentro do grupo, todas as vezes que um líder começa a priorizar alguém, favorecer alguém, ele começa a formar uma panela e automaticamente ele começa também a criar situações ruins dentro de um ambiente de grupo. Então todo cuidado é pouco para que isso não venha a acontecer e um clima, um ambiente que de repente é saudável torna-se um ambiente desagradável e muitas das vezes criado ou proporcionado pelo próprio líder para que isso viesse a acontecer no meio do povo. Vamos lá, o irmão odiado. Os escritores da Bíblia não registraram apenas o aspecto específico e positivo do contexto da vida daqueles que foram escolhidos por Deus no desenvolvimento do seu plano da redenção. Há também ódio, inveja, problemas no relacionamento familiar, competição, e vemos que a família de Jacó, com a chegada dos filhos de diferentes mulheres, a harmonia ficou abalada. Ou seja, a harmonia se abalou justamente devido
o posicionamento de Jacó com José e também o posicionamento que ele veio tendo filho com mais de uma mulher. E isso também gerou muita confusão e o que foi dando à família criando na família uma situação muito indigesta, muito desconfortável, e uma família que deveria ser uma família unida se tornou uma família dividida ao extremo. Vamos lá. Um sonho intimidador. José teve um sonho que veio a piorar ainda mais a situação. Imaturo para a vida e ingênuo em relação à maldade humana, contou o que viu, e é possível que José, momento, não tivesse sabedoria para discernir o que Deus estava revelando para ele nos sonhos, mas seus irmãos, sim, já desconfiados sobre o futuro do clã, deduziram com rapidez o que aqueles sonhos poderiam significar. Não há como saber se os irmãos de José interpretavam o sonho como sendo um desígnio de Deus. Não tem como entender se eles estavam vendo aquilo ali como algo de Deus. Provavelmente não. Eles estavam vendo aquilo ali como um menino que estava tendo uns sonhos, e nesses sonhos sempre eles estavam servindo a eles. E nesses sonhos sempre eles estavam na parte de baixo do andar e José sempre na parte de cima. E isso começou a gerar um desconforto muito grande, e a inveja começou a invadir, tomar conta do seu coração, trilhar o caminho das suas vidas, e eles começam então a fazer algumas coisas para pegar José e tentar eliminar José, essa história de sonho e tudo mais. Essa inveja, a expressão inveja, que vem do latim invidere, de invidia, que quer dizer olhar torto, olhar dentro e olhar enviesado, olhar a pessoa de maneira, o famoso olho grande. O invejoso, ele não se importa em ter, ele não quer ter e nem quer que você tenha. Esse é o invejoso. É diferente do cobiçoso, porque o cobiçoso ele quer ter o que você tem. O invejoso, ele não se importa em ter, mas você também não pode ter. Então eles estavam com aquela inveja de José, olhando José atravessado, olhando José torto, olhando José de maneira que José fosse mal visto por eles, sem que José não tinha nada a ver com essa história. José automaticamente estava ali contando os seus sonhos, e talvez nem ele também tinha noção de que todo o percurso, todo o problema que os sonhos iam gerar na vida dele. Ele talvez não tinha noção disso, e inocentemente ele ia contar os sonhos. A gente percebe que José não contava um sonho mal intencionado, com um sentimentozinho no coração de superioridade, pelo testemunho de José. Quando tudo acontece, ele vai parar no Egito. Então, quando tudo acontece lá, a gente percebe que a intenção do coração de José não era má. A intenção do coração de José, de repente, era simplesmente contar algo que ele estava recebendo, todavia sem saber discernir todo o contorno que aquilo ali poderia estar influenciando a sua vida. Então, o sonho começou a criar um sentimento muito ruim entre os irmãos. Então, vamos lá. Os sonhos que parecem se tornar pesadelos. E eles então começam agora, eles vão tramar contra José. A infantilidade pode nos fazer determinar supersticiosamente a vida por sonhos bons e maus, mas para quem crê em Deus sabe que a vida não é determinada por sonhos, mas por Deus. O sonho de José, desejo pessoal ou revelação de Deus. Uma outra coisa importante a gente analisar aqui, e é bom pontuar, porque na década de 80 para 90, César Castellano, colombiano, fundador do G12, depois você pesquisa isso, ele teve uma temática muito relacionada a sonhos. Que a temática dele era sonha
e ganharás o mundo. E o G12 invadiu o mundo e começou a gente ter muita temática a respeito de sonho de Deus. Sonho de Deus, sonho de Deus, sonho de Deus. É hino com o sonho de Deus, é louvor, são louvores com o sonho de Deus, mensagem com o sonho de Deus. Você tem que sonhar o sonho de Deus, porque José sonhou o sonho de Deus. Não, Deus não sonha. Deleta essa teologia do G12. Deus não sonha. O que José está tendo aqui não é um sonho de Deus. Não é o sonho. Ele não tá, José não está tendo sonhos de Deus. José está tendo sonhos dados por Deus, que são revelações. É diferente. Sonha os sonhos de Deus. Não, Deus não sonha. Agora, ter um sonho de Deus por revelação, Deus te deu um sonho. Ele fala, esse sonho é de Deus. Porque é uma revelação de Deus, isso está na Bíblia, várias vezes. Mas falar que você tem que sonhar o sonho de Deus, não. Isso é incoerente e não tem contexto para sustentar, não tem uma base bíblica para sustentar. Agora, você ter os seus sonhos e lutar para conquistá-los é outra coisa. Agora, para nós, Deus tem planos, projetos para serem estabelecidos. E pode falar conosco por sonhos. Mas esse negócio de sonho de Deus, G12, César Castellanos, livros, isso tomou conta da nossa teologia. E nós não temos o hábito de parar para analisar, botar nas escrituras, refutar. A gente simplesmente recebe e transferimos aquele conhecimento sem uma análise do que está acontecendo. Vamos lá. Então o autor vai dizer assim, o sonho de José, desejo pessoal ou revelação? Era uma revelação de Deus. A gente vê Nabucodonosor tendo sonho com revelação de Deus. A gente vê José, o pai de Jesus. Então nós vamos ver vários textos que Deus falou em sonhos, com o próprio Jacó, para a gente poder entender que Deus tem essa forma de falar. O sonho é a revelação pessoal. Quer ver um texto? Olha, vamos aqui para um texto rapidamente. 1 Samuel, capítulo 28. Vamos lá, capítulo 28. Quando Saul está meio perturbado e ele está querendo uma resposta de Deus, ele não consegue, então ele vai até Endor, na feiticeira. O verso 6 diz assim, do capítulo 28 de 1 Samuel. E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por urim e nem por profeta. Sonhos era uma maneira de Deus falar. A gente chama isso de sonhos, era a revelação pessoal. Urim e Tumim, Deus falava pela revelação sacerdotal. E os profetas, a revelação inspiracional. Eram as três formas, as três maneiras, os três modelos de que Deus se comunicava no Antigo Testamento. Sonho, revelação pessoal, Urim, revelação sacerdotal, Urim, Tumim, e profeta, revelação inspiracional. Então Deus está falando de maneira pessoal com José. Deu para compreender? Se deu, deixa o seu comentário aí. Se não deu, deixa também. Vamos lá. Vamos voltando aqui para a nossa lição. Então, eles começam, por causa do sonho de José, a planejarem, a intentarem contra a vida de José. E aí nós vamos ver o caminho que eles então foram tomando para matar José. O medo da própria maldade. A preferência de Jacó por José mudou a relação dos seus irmãos com ele. E os dois sonhos que Deus concedeu a José, este contou aos seus irmãos e tornaram a relação odiosa, ciumenta e perigosa. Então você lê um pouquinho sobre os sonhos dos astros, o sonho das espigas, lê direitinho, fica ciente, domina esse assunto só para uma eventual emergência em sala de aula. Senão, não precisa. Pontua na sua revista, onde está ali, e aí você, precisando, você tem em mãos aquilo que for te questionado. O medo da própria maldade. O 2 diz, as pessoas que possuem uma ambição tóxica
veem todo mundo como ameaça. Uma pessoa incompetente, não resolvida com o que faz, inseguro do ofício que exerce, ele está sempre vendo alguém como uma assombração. Então o que ele faz? Ele sempre pega as pessoas para estar ao seu lado, talvez as pessoas mais incompetentes que tem no grupo. Porque aquelas pessoas, elas não serão ameaça para ela. Ela não sabe trabalhar com pessoas competentes, sendo que o certo, a minha inteligência pode ser não minha no quesito de eu utilizá-la em mim, a mim em relação ao meu público, mas pode ser no conceito de eu utilizá-la trazendo para o meu lado as pessoas que são mais inteligentes do que eu, porque elas vão exercer com qualidade, com eficiência e vão suprir a minha necessidade. Eles estavam justamente com essa toxina por incompetência e crise de identidade deles mesmos, vendo José como uma ameaça. Então eles começaram a tramar o suicídio de José e colocaram um apelido em José. Eles colocam um apelido em José. Porque quem chama José, no capítulo 37, no versículo 19, e disseram uns aos outros: eis, lá vem o sonhador Mor. Sonhador Mor é o mestre dos sonhadores. No original dá o sonhador vil. Lá vem o sonhador tal. Lá vem o tal sonhador. Então eles chamam José de sonhador, o que não compete a gente, que às vezes a gente fica chamando, José era um sonhador. Não, José era o sonhador Mor. Não, o sonhador Mor era uma maneira pejorativa deles identificarem José. Que José estava tendo visões de Deus e Deus estava falando com José por meio de sonho. E eles sofrendo crise de cotovelo. É um problema sério isso. Parece que a gente... parece não, a Bíblia é tão viva e tão atual que a gente percebe as coisas de 4.000 anos atrás, de 5.000 anos atrás, tão vivas no nosso presente momento. Vamos lá, imprudência de demonstrar preferência entre os filhos. Estamos aqui no 2:3. Jacó não consegue perceber como sua predileção explícita está pondo em risco a vida de seu preferido. Não percebe o ódio dos irmãos contra José e por isso os envia sem saber a uma emboscada que pode lhes custar a vida. Aonde que eles estavam? Se a gente ler o texto, no capítulo 37, diz que e seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai junto a Siquém. Siquém, ele estava em Hebrom. Jacó estava em Hebrom e eles foram apacentar em Siquém. E de Hebrom a Siquém compreende aí 85 quilômetros. Estão lá. Só que se você ler o capítulo 30 de Gênesis, o capítulo anterior aqui, o 34, diz que os filhos de Jacó eles tinham tido um problema com os siquemitas por causa de Diná. Então eles tinham ido lá e feito um assassinato. Eles assassinaram os homens de Siquém. Então havia essa problemática entre os filhos de Jacó e os siquemitas. Então quando eles vão para Siquém, pode ser que o pai dele, preocupado de como eles estavam em Siquém, por causa da confusão que eles já tinham, ele manda José até Siquém. Então o 37:12 diz que eles estavam junto a Siquém, e o 14 diz: e assim enviou ao vale do vale de Hebrom, que era onde Jacó estava, e assim o enviou do vale de Hebrom, e José veio a Siquém.
e achou um varão que estava lá no campo e perguntou ao varão dizendo: que procuras? Ele achou lá um beduíno, né? Poderia ser um pastor também, e disse àquele varão: foram-se daqui, porque ouviram dizer, vamos a Dotã. O varão falou: não, eles já passaram por aqui sim, mas foram-se daqui e ouvi eles falando: não, nós vamos para Dotã. E o que acontece? José, pois, os seguiu seus irmãos e os achou em Dotã. Viram-no de longe, antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. E disseram uns aos outros: e lá vem o sonhador morto, lá vem o tal sonhador lá vem o mestre dos sonhadores. Vim depois agora e matemo-lo e lancemo-lo numa destas covas. Olha só, Dotã quer dizer cisterna, cova, poço. Os irmãos de Jacó estavam no poço. Todo mundo que está no poço quer ver alguém lá com ele. É um sentimento mesquinho. É um sentimento pequeno. É um sentimento de pessoas de alma doente. Eles estão em Dotã, sentimentalmente num poço de angústia por causa de José. O que eles querem fazer? Joga José no poço. Vamos igualar José a nós. Só que Deus está com José. Quando você vê alguém te diminuindo, é alguém pequeno. Ele está tentando te botar no nível dele. É mais ou menos isso que está acontecendo aqui no texto. E eles tramam a morte de José. E o autor cita Tiago capítulo 4, 1 e 2, porque as guerras, elas saem do nosso interior. Porque há entre vós guerras, conflitos e facções. Paulo disse: porventura não sois carnais? E Tiago fala que as guerras e os conflitos dentro de nós, eles existem por causa das nossas ambições. Esse é o problema, são as ambições, a sede de poder é que faz esses males dentro do nosso ser. Vamos lá, preservado pela misericórdia. Ih, já passamos do nosso tempo, hein? O coração humano é um abismo escuro de pecado capaz de esconder os maiores podridões da alma. Misericórdia. Quando nasce algum sinal de piedade, podemos ter certeza de que Deus está por trás disso. Homicídio premeditado. Então, os sonhos de José, e não mais a predileção de Jacó, eram foco da revolta dos seus irmãos. Então, eles vão premeditar. Olha só, por que Caim premeditou a morte de Abel? Por causa do seu culto, por causa da sua adoração, por causa da sua oferta ser aceita. Caim se invejou de Abel, porque Deus, conhecendo Abel, aceitou Abel e sua oferta. Jacó está vivenciando mais ou menos algo parecido. A inveja por aquilo que Deus escolheu. Por que Saul perseguiu Davi de maneira insistente? Por causa da inveja. Quando Davi mata o gigante, surge aquela música que foi sucesso nacional e internacional. Saul matou milhares, Davi 10 milhares. Saul matou milhares, Davi 10 milhares. Tocou em todas as rádios. Aí o que Saul faz? Inveja por algo que Deus havia dado a alguém. Então a inveja, meus irmãos, é muito contextualizado isso. É muito contextualizado. Tem pessoas que têm raiva de você, não porque você é uma pessoa ruim, mas por aquilo que Deus te deu e por aquilo que você faz. Como pode ser tão vivo e tão contextual esse livro? Não é verdade? Tu já passou por um problema desse? É ponto até de você aplicar isso na sua aula. A gente não pode guardar mágoa, sentimento. A gente tem que se alegrar com o sucesso do nosso irmão e por ele ter mais talento do que a gente. Deus viu nele mais capacidade.
Mas, infelizmente, as pessoas guardam ciúmes, guardam rancor, guardam mágoa, e você vira um inimigo gratuito dessa pessoa só porque Deus te chamou. E aí Deus te chamou, você se separou, você se doou, você se preparou, você investiu, você acreditou em você acreditou no chamado, você entendeu o chamado, você foi para cima e você criou um desconforto em muita gente. Foi José. Misericórdia é a nossa próxima aqui do 3.2. Misericórdia, Salvador, que Deus tenha misericórdia de nós e nos salve de olhar torto. E nos salve de homens que querem matar a gente, às vezes não física, mas emocionalmente, ministerialmente, porque Deus chamou, porque Deus te chamou, porque Deus te escolheu. É o momento da gente trazer uma palavra doutrinária dentro desse contexto. Vamos lá. Ainda bem que há a misericórdia de Deus, né? Mas os limites do nosso sofrimento são sempre determinados por Deus. Então eles trama tudinho, mas Deus deu um limite. Até aqui vocês vão, daqui vocês não passam. Eu vou deixar vocês chegarem até aqui. Vamos lá, o 3.3 diz: um pai em luto, o que eles faz? Quando vem os midianitas, tem versões que está dizendo que não são os midianitas, não são os ismaelitas, são os midianitas. Se você ler em Juízes, capítulo 8, versículo 22 e 23, o ismaelita com os gideonitas, com os midianitas, eles são tidos como, às vezes, a mesma identidade. Então é bom para a gente entender isso aqui, porque aqui, na verdade, eles estão identificando os ismaelitas como os midianitas, que são dois descendentes de Abraão, né, um com Quetura e um com H, mas são os midianitas, são os... Oh, meu Deus do céu! São os ismaelitas, que eles vão vender José por 20 moedas de prata, que segundo Charles Swindoll, vou indicar um livro para você aqui, ó. Segundo Charles Swindoll, 30 moedas de prata, 30 moedas de prata era o preço de um escravo bom. 20 moedas de prata era o preço de um escravo doente, com problema físico. E eles vendem José justamente por 20 moedas, como se José fosse um escravo doente. É isso que é a ideia que eles tentam vender. José tem problema físico, então vende ele aí mais barato. E aí eles vendem, pegam a sua túnica, ensopam num animal que eles matam e levam para José, levam para Jacó. Chegando lá para Jacó, eles não falam o que aconteceu com José. Eles simplesmente, olha o que diz o verso 31. E então tomaram a túnica de José e mataram o cabrito e tingiram a túnica no sangue. E o enviaram a túnica de várias cores e fizeram lá de seu pai e disseram: temos achado esta túnica, reconhece-a agora se é ou não a túnica de teu filho, não é nem meu irmão. Olha o rancor, que a pessoa não consegue pronunciar nem o nome e nem o irmão, teu filho. E reconheceu e disse: é a túnica de meu filho, uma besta fera o comeu, certamente foi despedaçado. Eles não falaram nada que ele havia sido comido por um animal. É bom atentar para isso, porque eu já vi pessoas falando assim, não, e aí eles falaram aqui, ó, seu filho foi comido por um animal. Não, eles mostram a túnica suja, ensanguentada, e Jacó interpreta e fala: certamente foi despedaçado José por uma besta fera. E aí eles simplesmente deixam Jacó acreditar na ideia que ele mesmo narrou, ele mesmo interpretou. E então Jacó rasgou as suas vestes, pôs o pano de saco sobre a cabeça, levantou-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. E os midianitas venderam no Egito a Potifar, o eunuco de Faraó, capitão da guarda. E aí José vai ter todo os sonhos que ele havia tido, que eram revelação, vai se concretizando, porque ninguém pode frustrar os planos do Senhor. Vai ser a nossa próxima lição, o custo pessoal de viver os planos de Deus. O seu chamado tem um custo, ele é maior do que você.
Que Deus te ajude, nos ajude a cumprir aquilo que Deus nos chamou para fazer. Tá bom? Um grande abraço, fica com Deus. Até a nossa próxima lição. Beijo no seu coração.